Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, para a lição de número 4 da revista da Escola Dominical, que tem por título Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, né? Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio que é estar aqui falando um pouquinho mais sobre a palavra dele. Queria agradecer a oportunidade também ao nosso pastor Washington, né? Meu nome é Tamires, sou aqui do campo de AD Alzira, sou do ministério aqui do Alvorada, então gostaria de agradecer e dizer que é um privilégio falar um pouquinho desse personagem marcante de hoje, né? E o título da revista fala sobre esses personagens que foram marcantes para nós na história. E por que a gente precisa estudar esses personagens, né? É importante falar que na vida para nós tudo é modelo, né? A gente precisa ter modelos a quem seguir, precisamos ter exemplos a seguir e entender o que fizeram, qual foi a atitude, quais foram as decisões que levaram esses personagens a se tornarem tão marcantes, né, dentro da história. E o título da revista de hoje, né, vai falar sobre Raabe, que também foi uma personagem muito marcante, né, que está aqui dentro da revista, vai ser estudado. E por que a gente vai falar sobre Raabe? Porque ela teve uma escolha de fé que mudou destinos, né? Mudou o destino dela, mudou o destino da família dela. E por que é importante a gente entender isso? Porque Raabe, né, ela foi uma mulher muito valorosa, que no momento certo ela precisou se posicionar e ela teve uma postura e uma fé incrível. E isso a gente vai falar na lição de hoje. Amém? Antes de dar início a essa lição, eu gostaria de convidar a todos que nos assistem para que nós possamos fazer uma oração, convidando o Espírito Santo de Deus para que esteja junto conosco, nos conduzindo em cada momento dessa aula, né? Porque às vezes a gente pensa, né? A gente já toma a escola dominical, a aprendizagem como algo simples, mas Deus, nos momentos simples, Ele quer ensinar algo grandioso e valoroso para nós. Então eu gostaria de convidar o Espírito Santo através de uma oração, convidar que todos que nos assistem fechem seus olhos para que a gente possa ter uma aula abençoada. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, gostaria de agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, e a oportunidade de aprendizagem nesse momento. Gostaria, Senhor, que o Senhor tomasse as rédeas de cada momento dessa aula e o Senhor fizesse assim como o Senhor planejou, que o Senhor possa tocar corações, ensinar, trazer palavra ao Pai de conforto através dessa aula. Queremos desde já te pedir, mas também te agradecer em nome de Jesus. Amém? Bom, a gente tem um objetivo aqui, dentro dessa lição, que é identificar a origem de Raabe, né? E entender quem foi Raabe na história. Entender que o porquê que Raabe se diferenciou ali dentro dessa história e saber quais foram os efeitos, né, na vida de Raabe após as decisões que ela tomou. É importante entender que dentro dessa história de Raabe, Josué enviou os espias ali para aquela terra por uma estratégia, né? Josué estava vindo de um momento em que ele assumiu a liderança do povo de Israel e dentro dessa caminhada, né, ele liderou o povo de Israel dentro dessa caminhada, né? Para quem não sabe, o povo de Israel estava indo ali para a Terra Prometida. E houveram vários líderes dentro dessa caminhada. E dentro da liderança de Josué, que foi logo após a morte de Moisés, dentro da liderança de Josué, um dos primeiros desafios ali era passar pela cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó era justamente a cidade de Raabe, tá? Ela morava nessa cidade, ela era uma mulher cananeia. A cidade de Jericó era conhecida porque era uma cidade ímpia, né, que não confiava no Deus de Israel.
Tá? E eles estavam ali dentro do caminho, era parte geográfica ali que eles tinham que passar por e teriam que conquistar. Mas Deus já havia prometido a Josué entregar essa terra na mão dos israelitas. Mas por que ele envia os espias? Tem toda uma questão por trás. Ele envia por uma questão política e estratégica militar mesmo. Ele leva aqueles espias ali para investigar o espaço, entender a localização geográfica, entender as vulnerabilidades. Então, e onde a casa de Raabe era situada, ela ficava bem próxima ali do quê? Dos muros, né? Das partes extremas, onde conseguia se enxergar a cidade com uma visão, uma vista privilegiada, tá certo? Então, o que acontece? Para que esses espias entendessem, eles ficaram lá onde era a casa de Raabe. Algumas pessoas falam que a casa de Raabe era uma casa que estava na passagem dos viajantes, né? Por ser uma via de passagem, por ser perto das extremidades da cidade, era passagem de viajantes. Não iria ali trazer muita atenção, porque já era uma passagem onde as pessoas, né, se deslocavam, então não iria chamar a atenção do povo e ficava numa parte muito alta. Então, esses espias entendiam como que eram as defesas, eles entendiam como que era a posição geográfica, eles entendiam como que a cidade funcionava, entendiam os pontos fracos, para depois voltar para a sua cidade, explicar e passar um relatório ali para Josué, tá certo? Então, Josué envia esses espias com esse intuito, né? É claro que ele já tinha a confirmação da promessa de Deus, ele já tinha ali seguido os mesmos passos que Moisés. Essa estratégia de enviar espia não era uma estratégia nova, era uma estratégia que Moisés também já tinha executado, era uma estratégia largamente usada ali por Moisés, e a gente pode observar isso lá no livro de Números, no capítulo 13, tá certo? Então, essa prática de enviar espias já era feita por Moisés e Josué apenas deu sequência. Por que eu estou dando esse pano de fundo para vocês entenderem? Porque no caso de Raabe, a casa de Raabe foi exatamente o local, o ponto escolhido ali pelos espias. E Raabe já ouvia falar muito do Deus de Israel. E dentro dessa história, para a gente entender quem foi Raabe, é importante dizer que na Bíblia ela aparece algumas vezes, né, mencionadas ali, se eu não me engano, 8 vezes ela aparece na Bíblia, entre Novo e Velho Testamento. Tá? No Novo Testamento, ela também foi mencionada pelo seu ato de fé. E Raabe, nesse sentido, ela ouviu falar de grandes feitos que o Senhor, nosso Deus, que o Deus de Israel, ele já tinha feito pelo povo. Primeira coisa foi só o resgate, né? O resgate que envolveu as 10 pragas, o resgate do povo dele, o povo de Israel, de dentro do Egito. Então, ela ouviu falar sobre isso e ficou maravilhada. Então, ela já entendia que só a retirada do povo de Israel já era um grande milagre do Deus de Israel. E ela também entendia a importância e a grandiosidade de o Deus de Israel ter feito o povo passar pelo Mar Vermelho a seco. Então, ela menciona isso. Eu vou ler daqui a pouquinho, já nos textos de referência, que ela menciona exatamente sobre isso. E ela tinha uma fé num Deus que não era o Deus do povo dela. Ela tinha essa fé já dentro dela. E quando os espias apareceram, ela já tinha um temor dentro do coração dela. Eu vou ler agora o texto áureo, que é o nosso texto de referência para a aula de hoje, para a gente entender um pouquinho mais do contexto relacionado a Raabe e como foi essa conquista, né, do povo de Israel. Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, fala exatamente sobre isso, com detalhes sobre quem foi Raabe e sobre como ela ajudou os espias ali na terra dela. Tá certo? Eu vou fazer a leitura. Peço que todos que tenham a Bíblia em casa possam nos acompanhar. Amém? Josué 2, do 1 ao 11, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Gravem essa parte aí que a gente vai voltar nela. Cujo nome era Raabe. E dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado
e os tinham escondido entre as canas de linho, né, o tecido, que pusera em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu e colocou eles sobre o telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. O Senhor, Deus de Israel, deu a vocês essa terra. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do rio, do Mar Vermelho, diante de vós, quando saieis do Egito, e que o fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Nessa passagem aqui, a gente entende que quem foi Raabe? A Raabe, né, ela foi uma prostituta. Em alguns versículos ela era chamada de prostituta, né, que se relacionava com diversos homens. Em outros versículos falam que ela era uma meretriz, que tem esse mesmo significado, né? E como eu mencionei antes, a casa dela ficava ali na passagem desses viajantes, né? E justifica, né, o motivo pelo qual os espias pousaram bem ali. Outra informação que a gente também tem que deixar guardadinha aí é que ficava perto dos muros da cidade, nos extremos. Então tinha essa visão privilegiada. Então foi uma estratégia ali os espias se acomodarem ali e ela os recebeu. E dentro dessa história, Raabe, ela foi fundamental, né? Por quê? Porque alguns soldados ouviram rumores de que esses espias estavam lá em Jericó, tá certo? Então, como eles tiveram essas notícias, eles começaram a buscar de casa em casa. Quando eles passaram na casa de Raabe, Raabe escondeu esses espias, tá certo? Então, quando os soldados perguntaram para ela, ela disse exatamente assim: não, eles foram para lá. Além de esconder, né? Além de esconder esses espias, ela ainda despistou os soldados da cidade dela que procuravam esses espias. Então, ela já se posicionou, olha a importância, ela já se posicionou contra o seu próprio povo e a favor de Deus, porque conhecia a grandiosidade do nosso Deus, né? Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos que estão nos assistindo para o livro de Josué, no capítulo 2, do versículo 11, que fala assim: Raabe disse: o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Então, ela já reconhecia essa grandiosidade de Deus, que é o que a gente fala no tópico 2. O tópico 2, ele traz essa postura de Raabe, que mesmo não sendo do povo israelita, tinha uma fé incrível, tinha uma fé que fez com que ela se posicionasse contra o seu próprio povo e a favor do Deus de Israel. E uma coisa que eu quero chamar muita atenção aqui é que a própria Bíblia traz Raabe como meretriz, uma prostituta. O que isso traz de reflexão para nós? Que Deus, ele usa a pessoa, mesmo que ela esteja em pecado. E às vezes a gente pensa, não, às vezes a pessoa está desviada da igreja e pensa, não, eu preciso me consertar para depois ir para a igreja. O caso de Raabe, ela tinha uma fé tão grande, né? Ela tinha uma fé tão grande e ela demonstrava através de seus atos ali que ela conseguiu alcançar o favor de Deus, né? Então ela creu nas maravilhas do que ela já tinha ouvido falar, que tinha acontecido com o povo de Israel ao sair do Egito, que tinha acontecido a travessia do Mar Vermelho, e ela creu apenas por ouvir falar. E ela obedeceu, ou seja, ela estava no pecado, ela era meretriz, ela creu, ela obedeceu, ela se posicionou. Então, o que a gente entende aqui? Que essa postura dessa pessoa tão marcante aqui dentro dessa lição, ela traz muitas
muitas coisas que a gente pode seguir como modelo para nossas vidas, que mesmo ela mesma estando em pecado, ela foi obediente, ela creu, ela colocou a sua fé em prática. E no versículo 3 fala exatamente sobre isso, porque a obediência dela, quando ela despistou os guardas, né? Esse ato de fé dela, né? Trouxe salvação para a família dela, ou seja, a obediência, o posicionamento, a postura traz frutos para a família. Ela mudou a linha geracional dela. Quando ela era uma mulher cananeia, era ímpia, não tinha fé, a família dela estava fadada a trilhar os mesmos passos, mas uma postura, uma decisão, a obediência fez com que toda a família dela, né, alcançasse a salvação. Por quê? Porque quando os espias voltaram para destruir a terra, né, ali de Jericó, os espias fizeram um pacto com um cordão de escarlate vermelho, né, que ela colocou na janela para mostrar que aquela casa era a casa dela. Eles passaram por lá e sabia que ela era a casa da pessoa que tinha acolhido o povo de Israel. Então, ela fez um pacto para salvar a família dela. E o que é interessante para nós? Mesmo em pecado, mesmo não sendo uma pessoa provável, né, de uma família distinta, de uma família rica, mesmo não sendo uma pessoa provável, Deus, ele acha graça nas pessoas, né? E o que me traz uma reflexão muito importante, porque quando a gente se decide por trilhar os caminhos de Deus, quando a gente decide, né, se posicionar dentro do reino de Deus, a gente traz salvação para nossa família e para nossa geração, né? E ela conseguiu ali trazer salvação para a família dela. Então, quando os soldados vieram destruir Jericó e tomar posse de Jericó, a família dela foi resguardada. Amém? Então, olha que coisa linda, que história linda, né? Às vezes a gente se sente indigno, não se sente merecedor, mas olha, a gente tem essa história hoje de uma personagem marcante da Bíblia, falando que nós, né, nós também podemos alcançar essa graça. E eu queria dizer uma coisa que me chamou a atenção, que eu falei, uau! O que acontece? Ela, além de ter trazido salvação para a família dela, mais lá adiante, ali no capítulo 3, a gente vai verificar que ela se casa com Salmão, que era um israelita, e juntos eles tiveram Boaz, né? Que também foi um outro personagem marcante, mas não é da aula de hoje. E dentro dessa linhagem, ela participou da linhagem de Davi, que posteriormente virou a linhagem de Jesus. Veja quão grandioso. Ela mudou a história dela, saiu do pecado, saiu daquela cidade que era ímpia, que acreditava em deuses falsos, e conseguiu trazer salvação para ela, para a família dela, e ainda participou da genealogia de Jesus Cristo. Imagina a grandiosidade de tudo isso, né? Então, eu queria, só para concluir a nossa aula de hoje e para deixar essa mensagem de reflexão guardada dos nossos corações, eu gostaria de falar aqui que Raabe, mesmo pecadora, foi salva por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões, da sua postura, por conta da sua fé. E isso trouxe para ela e para a família dela uma mudança geracional. Isso trouxe salvação, tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero deixar aqui que Deus trabalha através de qualquer pessoa. A pessoa pode ser a mais improvável, a pessoa pode ser a pessoa mais simples, de uma família não tão distinta, mas Deus, ele trabalha com essas pessoas, né? Assim como ele fez com Raabe. E, além disso, mostra também que quando a gente tem uma fé verdadeira, uma fé firmada, e firmada na palavra, em tudo que a gente já conhece que Deus fez e continua fazendo, a gente tem recompensas incríveis. Amém? Então, queria ler só a conclusão com todos vocês, para deixar isso marcado no coração, que diz assim: Raabe foi poupada durante a destruição de Jericó. A sua fé e o seu temor a Deus a levaram a agir de tal modo que foi grandemente recompensada, ao ter sua vida e a sua família preservadas. Além disso, ela se tornou parte do povo de Israel ao se casar com Salmão, e Raabe até hoje nos inspira a confiar em Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Amém? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre essa personagem que foi muito marcante para nós.
Gostaria de dizer que nos nossos próximos encontros, nos nossos próximos vídeos, vamos continuar falando ainda mais sobre outros personagens que deixaram outras marcas e tantos outros ensinamentos para nós, que nós possamos nos modelar, que nós possamos pegar cada aula dessa e tentar transformar nas nossas vidas. Amém? Eu gostaria também de convidar todos os irmãos que nos assistem hoje a fazer uma visita à nossa igreja, que a gente vai ter uma comunhão juntos, se abraçar, que vocês possam ter o privilégio, que a gente possa ter o privilégio de conhecer vocês aí do outro lado da telinha. Então, nossos cultos, eles são todas as terças-feiras às 19h30. Também temos eu e ele às quintas-feiras, que é um momento de louvor e de adoração. Todas as quintas-feiras às 20. Temos a nossa escola dominical aos sábados. E também temos os nossos cultos da família, que se dão nos horários das 9 horas da manhã, nos domingos, e também às 18 horas. Amém? Estão todos convidados e gostaria de agradecer essa rica oportunidade. Quando eu falo rica, é riquíssimas mesmo. Eu fico muito agradecida e me sinto privilegiada de compartilhar um pouquinho mais da palavra com todos vocês. Amém? Até a próxima.